No programa de hoje, vamos conversar com o professor Guilherme Casarões. Ele é doutor pela USP e também, atualmente, é professor pela Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, professor Guilherme Casarões, ao nosso Espaço Cidadão. Robson, um prazer enorme estar aqui com vocês. Minhas saudações aí a todo mundo que está nos acompanhando. O professor Guilherme Casarões é uma grande referência nacional, com conexões internacionais, nesta área de relações exteriores. E com ele, nós vamos fazer uma avaliação do atual momento vivido pelo Brasil nessa área tão importante de governo, como também falar sobre as expectativas com o anúncio por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de quem será o novo ministro das Relações Exteriores, que é o Mauro Vieira, e também o que esperar na próxima gestão, né, as suas principais necessidades nessa área fundamental para o Brasil. É o tema de hoje com o professor Guilherme Casarões. Eu faço a primeira pergunta, professor, que é exatamente o balanço que o senhor poderia compartilhar conosco, né, com a sua visão a respeito do momento que o país vive diante da política, se é que há política desenvolvida nas relações exteriores do Brasil atualmente. Robson, acho que a gente está diante de uma antipolítica externa, né? De um momento que vem desde o início do governo Bolsonaro, em que a marca principal é o desmonte, é a desmobilização das estruturas diplomáticas brasileiras. A gente teve aquele que talvez tenha sido o mais bizarro, o chanceler da história da República, o Ernesto Araújo, talvez da história do Brasil como um todo. E isso acabou desmobilizando e desmoralizando muitos diplomatas de carreira que já não se sentiam mais representados por nada daquilo que vinha sendo ou dito ou feito pelo governo Bolsonaro no seu início. Com a demissão do Ernesto Araújo em março do ano passado, houve uma tentativa de acomodação da diplomacia. O novo chanceler, o atual chanceler, Carlos França, é uma figura muito menos histriônica, né, em termos ideológicos ou em termos de ativismo, de militância em rede social. Ele nem tem perfil no Twitter, como Ernesto Araújo tem e ainda preserva. Então, a gente vê um perfil um pouco mais baixo da política externa do governo Bolsonaro, que pode ser interpretado até como uma tentativa de contenção de danos, porque o isolamento a que o Brasil foi exposto ao longo desses 4 anos realmente foi sem precedentes. É, a chegada do Carlos França no ano passado não resolveu o problema do isolamento, mas minimizou um pouco daqueles atritos e choques que eram característica da primeira metade do governo Bolsonaro, em que os ministros se mobilizavam nas redes sociais para agredir líderes estrangeiros, interlocutores internacionais, para difundir todo tipo de teoria conspiratória que a gente viu aí chegar. A grande imprensa, inclusive, né, repercutiu um pouco disso. Então, a gente está falando de realmente, como você mesmo anotou, uma antipolítica externa que marcou esses 4 anos. O Brasil nunca esteve tão isolado internacionalmente como está agora, isso é lamentável. Eu acho que a eleição do presidente Lula já deu um certo ânimo para os interlocutores internacionais. A gente começa a ver na Europa, mesmo nos Estados Unidos, entre países africanos, do Oriente Médio, muito entusiasmo com o que a nova política externa pode representar, até porque a gente já teve essa experiência lá no começo dos anos 2000 de uma política externa, para usar as palavras do então chanceler Celso Amorim, ativa e altiva. E tudo que a gente não tem nesse momento é ativismo e altivez. Então, existe essa expectativa muito positiva pelo que pode vir, e eu tenho certeza de que o presidente eleito Lula tem noção do tamanho e da importância desse legado diplomático que ele vai querer deixar ao longo dos próximos 4 anos, e da importância que a política externa acaba tendo para a própria recomposição da economia, da sociedade e das instituições brasileiras também. Um fato gravíssimo que aconteceu, né, ainda no começo do governo Bolsonaro, um dos seus filhos chegou inclusive a fazer provocações pelo Twitter, né, a terroristas, né, externos ao Brasil, né, se não me falha a memória, não me lembro se foi Talibã, alguém na região
lá do Oriente Médio, né? Depois acabou apagando o Twitter, né? E chegou inclusive a atacar, né? De uma maneira de nível baixo, né? A própria China e os representantes da própria embaixada também, enfim, foram além da ausência e do vácuo que foi provocado do Brasil no mundo, nós tivemos esse comportamento lamentável condenando o presidente dos seus filhos ou dos seus próprios auxiliares, né? E pela sua percepção, professor, o mundo consegue diferenciar que isso, digamos assim, foi uma espécie de soluço no que representa como um todo a diplomacia brasileira, ou isso prejudicou muito a nossa imagem e vai ser difícil de recuperar? Olha, Robson, nesse campo eu sou otimista até de pensar que há uma capacidade, sobretudo das chancelarias estrangeiras, de discernir aquelas que foram as trapalhadas do presidente do seu grupo mais próximo e aquilo que é a política de longo prazo do Brasil. O problema é que, em tempos de globalização, se bem que hoje a gente está vivendo uma certa desglobalização, mas nesse mundo em que a gente vive, de redes sociais, de comunicação imediata, de economias interconectadas, tem um espirro ali no Japão, a bolsa cai aqui no Brasil, quer dizer, tudo isso acaba confundindo muito aquilo que é o presidente da República de um país, ou chefe de Estado ou de governo, a depender do regime, e aquilo que é o país em si, né? Política de Então, Estado, né? a política de Estado. Então, justamente por essa incapacidade de a gente fazer uma distinção clara entre política de Estado e de governo, ainda que haja clareza de que Bolsonaro é Bolsonaro e de que o Brasil é outra coisa, em 4 anos você tem sobreposições e confusões frequentes, né? Então, uma fala do presidente Bolsonaro pode gerar uma repercussão negativa com relação a laços históricos que o Brasil tem com determinados países do mundo, né? A gente se afastou, por exemplo, da Argentina, da América do Sul como um todo, a gente virou as costas para o Mercosul, que sempre foi um instrumento crucial de integração regional, defendida por pessoas tão distintas quanto Fernando Collor de Mello e Lula. Né? Então, o que caracterizou o governo Bolsonaro foi, inclusive, o desmonte não só das instituições internas do país, né, que produzem política externa, mas também, né, das instituições que sustentavam a estratégia internacional do Brasil no longo prazo. Unasul, que foi, né, abandonada pelo Brasil, Mercosul, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o BRICS, né, como um grupo importante de articulação, perdeu potência, né, nesses últimos tempos. Que Então, envolve a união, né, do Brasil, Índia, a isso, Rússia, a China, mais a África do Sul, mais né? a África do Sul. Com, Então, a com a gente expectativa teve. até de entrada de um novo país, acho que é a Arábia Saudita, se não me falha a memória, né? A Argentina está A negociando Argentina entrada, a também, Turquia né? já paquerou Turquia. ali o bloco. Então, é, de todo modo, eu acho que o que é importante que se diga é que o mundo, apesar de entender essas diferenças, não tem como ignorar a existência de um presidente e de um governo que agridem, que atacam, que afrontam permanentemente os seus interlocutores internacionais. O presidente Bolsonaro usou momentos do debate presidencial desse ano para falar mal de Chile, Colômbia, Argentina, né, de um jeito completamente sem tato. O presidente Bolsonaro e os seus filhos, como você bem lembrou, ministros, ex-ministros, se mobilizavam nas redes sociais para ofender pessoalmente chefes de Estado, como Emmanuel Macron da França, Angela Merkel da Alemanha. Então, esse é o grande problema que a gente pode, enfim, trazer pensando no governo Bolsonaro. A gente teve, número um, uma confusão permanente entre Estado e governo, né? Porque, afinal de contas, em tempos de rede social, tudo é muito público, tudo é muito exposto, e isso, claro, traz consequências. Mas há uma outra questão que eu acho importante, que tem também a ver com os filhos, que é o seguinte: o governo Bolsonaro não tinha uma estrutura decisória clara sobre política externa. Então, frequentemente, a gente, inclusive eu que sou analista de política externa, a gente ficava muito confuso por não conseguir identificar claramente quem fala em nome do governo. Então, diante de um determinado episódio, vamos dizer, invasão russa da Ucrânia. Diante de um episódio como esse, o Itamaraty dizia uma coisa,
O presidente Bolsonaro dizia outra coisa, alguns ministros se posicionavam de um terceiro jeito, Braga Neto, Mourão, e é muito difícil, tanto para a gente que analisa, quanto para o interlocutor que está recebendo essas mensagens, entender a que interlocutor ele deve se voltar para compreender o que está sendo dito, qual que é a posição oficial do governo. Né? Eu me lembro muito bem de que, né, você vai se lembrar também, na primeira passagem do presidente Lula pelo Planalto, né, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, criticavam o Globo, né, muito duramente a política externa, porque havia o Marco Aurélio Garcia, o Celso Amorim e o Lula fazendo ali uma trinca ali de frente na política externa. O que hoje a gente tem é a ausência de interlocutores. Não são nem divisões de tarefa como a gente tinha no passado. Então, isso me parece muito sintomático de como a política externa foi desmobilizada e de como que a imprensa também tem aí os seus vieses para atacar determinadas formações, porque são de esquerda ou porque se acredita em outras coisas, e deixar tranquilo passar esse momento muito atípico, muito exótico que a gente viu nesses últimos 4 anos. Pois é, né? Como um dos episódios também que merece ser destacado para não ser esquecido, né? Que ao contrário nos envergonha ao invés de nos orgulhar, quando o presidente da República reúne no Palácio do Planalto chefes de estados de diversos países para atacar o próprio sistema eleitoral do seu país e as urnas eletrônicas, que sempre foi exemplo para o mundo, né? Robson, isso também é um ponto interessante que vale destacar, não só a vergonha, né, de você ter um presidente da República disseminando teorias conspiratórias oficialmente numa reunião no Palácio do Planalto, mas me parece muito simbólico o fato de que, poucas horas depois da vitória do presidente Lula, mais de 100 países já terem congratulado a vitória do presidente, depositando, inclusive, um atestado de fé no sistema eleitoral brasileiro. Por que que isso foi importante? Rolou uma piada na época, não sei se você vai se lembrar, de que demorou 38 dias para o Bolsonaro reconhecer a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos e demorou 38 minutos para o Joe Biden reconhecer a vitória do Lula aqui no Brasil. Isso não só dizia muito sobre o nosso sistema eleitoral, que é muito eficiente, mas dizia também sobre como que o mundo deixou um recado muito claro nessas eleições de que tentativas de aventuras golpistas não serão toleradas internacionalmente. Se a gente volta lá para 64 ou para outros momentos de ruptura democrática no Brasil e na América Latina, o apoio internacional a golpe sempre foi muito crucial. Estados Unidos, principalmente, que sempre estiveram envolvidos em muitas dessas questões durante a Guerra Fria ou mesmo antes. E hoje, não. Hoje, os Estados Unidos, assim como outros países do mundo, trabalharam por interesses próprios, obviamente, mas trabalharam pela manutenção da institucionalidade da democracia brasileira, o que é muito curioso, mas mostra também que os tempos mudaram e que hoje qualquer tipo de aventura militaresca, né, essas bravatas golpistas, elas não têm lugar num mundo interconectado em que esse tipo de insegurança política gera repercussões muito negativas para as relações do país com o mundo. Eu vi um trabalho nesse sentido, né, já entrando agora no governo que oficialmente não começou ainda, mas na prática já está governando o país, né? Já da finalização do processo eleitoral, um trabalho que já vinha acontecendo de pastores muito importante, articulado pelo chanceler Celso Amorim, né, e com toda a sua equipe, né, que costurou, digamos assim, essa consolidação, essa aceitação, né, da vitória do ex-presidente Lula, né, num trabalho de arrumação de casa que começou de fora para dentro. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, né? Logo, os primeiros passos veio esse reconhecimento forte de mais de 100 países em relação à eleição do presidente Lula, como também o próprio. Começou a circular externamente e depois veio arrumando a casa no Brasil, né, e está nesse passo a passo até o dia de hoje, né? O presidente Lula tem uma frase muito célebre do dia da vitória, né, que ele diz que o mundo estava com saudade do Brasil, e ele tem toda a razão. Na verdade, ele já estava viajando, mesmo durante a campanha eleitoral, Isso. ele fez algumas viagens importantes, talvez a mais simbólica tenha sido para a Europa. Logo depois que o presidente Bolsonaro tinha voltado de uma reunião do G20, em que ele passou vergonha porque ele não conseguiu nenhum encontro de alto nível com nenhum chefe de governo do G20, ficou ali isolado. E o Lula, algumas semanas depois, viajou à mesma Europa. A reunião tinha sido do Bolsonaro em Roma, depois o Lula foi para Paris e para
Bruxelas, né, para o Parlamento Europeu, e nessa viagem ele foi já recebido como chefe de Estado antes mesmo da eleição. Claro que sem Inclusive antecipação, pelo ninguém. Macron, né? Exatamente, né? E é claro que os presidentes e representantes estrangeiros eles obedecem aí a um certo protocolo, não vão antecipar a eleição, sobretudo porque isso é visto como uma certa interferência externa, mas houve muito carinho no tratamento do presidente Lula lá fora, pelo legado de 8 anos que ele deixou como presidente da República, muito bem relacionado com todos os países do mundo e com representantes e líderes de ideologias das mais variadas. O presidente Lula tinha uma boa relação com George W. Bush, um presidente republicano, ao mesmo tempo em que tinha uma relação muito próxima com Hugo Chávez. Então, essa capacidade que o presidente Lula tem de transitar entre grupos diferentes, eu acho que é uma marca conhecida, né, do que foi o governo Lula no passado e do que poderá vir a ser o governo Lula a partir de agora. A ida dele, inclusive, para a COP27, né, como convidado do governo do Pará, como, né, um representante ali da sociedade civil, não exatamente como presidente da República, é um outro indício importante do engajamento do presidente Lula com as questões internacionais e com as questões ambientais, que são muito importantes, e que viraram uma espécie de contra-exemplo do que o presidente Bolsonaro fez também nesses últimos 4 anos. Se tem um tema contencioso, fora a pandemia, em que o negacionismo bolsonarista realmente O marcou as manchetes desprezo à questão internacionais, climática, né, e ao meio ambiente. o desprezo ao meio ambiente, à Amazônia e à questão climática, o negacionismo climático, para além do sanitário, marcaram, né, o governo Bolsonaro de maneira muito clara, e o presidente Lula está tentando já reverter essa imagem negativa do Brasil, mostrando o seu compromisso indelével com a natureza, com as questões ambientais, ter levado Marina Silva, Isabela Teixeira, uma delegação plural para a COP27, foi muito sintomático desse tipo de direcionamento que o Lula quer deixar para a sua política externa, dentro do espírito, Robson, de que, nesses próximos 4 anos, o presidente quer deixar um grande legado diplomático, mais do que para o Brasil, para a humanidade. E eu acho que ele tem condições de fazer isso, né? Ele sai da presidência em 2010 com 83% de aprovação popular, e é claro que ele não quer sair, né, aos 77 anos de idade, ele não quer sair desse terceiro mandato menor do que ele saiu dos 2 primeiros. Então, a diplomacia vai ser uma marca muito importante para que o Lula possa, inclusive, marcar esse legado ao final desses 4 anos de governo. E já também vamos agora entrar no trabalho da diplomacia, né? Qual é a sua visão a respeito do anúncio feito pelo presidente Lula do Mauro Vieira como novo chanceler brasileiro, novo ministro das Relações Exteriores? Olha, Robson, eu te confesso que eu fiquei com aquele gostinho meio amargo na boca, e eu vou te explicar o porquê. Eu gosto muito do Mauro Vieira, do trabalho que ele fez, mas eu até coloquei isso nas redes sociais à época. A nomeação do Mauro Vieira parece a reprise de um filme que a gente já assistiu, e não foi um filme exatamente bom, foi um filme bem insosso. Mauro Vieira foi chanceler do governo Dilma, no segundo mandato da presidente Dilma, entre 2015 e 2016. Foi um bom chanceler, foi um chanceler ativo, ele é uma figura com uma característica diferente de muitos diplomatas de carreira, porque ele tem um trânsito político muito bom. Ele vem desde a época da Constituinte, construindo relações políticas, na época com o Renato Archer, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, ele era da turma do Ulisses Guimarães, do PMDB. Então, o Mauro Vieira é um sujeito diferenciado na diplomacia justamente pela sua qualidade política. E pela sua lealdade, né? Ele foi muito leal ao presidente Lula na época da prisão, ou mesmo antes. Ele é muito leal ao Celso Amorim, de quem ele foi próximo, de quem ele é próximo. E o Mauro Vieira tem uma trajetória diplomática, né, da carreira, passando pela embaixada. Ele foi embaixador em Buenos Aires, foi embaixador em Washington e embaixador nas Nações Unidas, que são postos absolutamente nobres, né, pensando na diplomacia brasileira. Então, com relação às credenciais, eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, Tem algumas por que que pessoas que ele... estavam achando ruim o fato dele ser embaixador na Croácia, para que o Brasil perdeu a Ah, Copa, né? não, Mas apenas não, só mas para deixa descontrair a eu... entrevista, né? Não, e deixa eu esclarecer para quem está nos assistindo. Foi até curioso, porque no dia que o Lula anunciou, né, logo antes do jogo, na hora em que ele anunciou os ministros, ele até brincou: não, o Mauro Vieira não pôde estar aqui porque ele está na Croácia, ele é embaixador lá. Mas a verdade é que a Croácia é um país não muito central para a estratégia da política externa brasileira, e ele só está lá neste momento porque o Ernesto Araújo, né, então chanceler do governo Bolsonaro, resolveu penalizar os 3 chanceleres do governo Dilma.
Antônio Patriota, Mauro Vieira e Luiz Alberto Figueiredo, que tinham servido ao governo Dilma, foram colocados em postos secundários, justamente como forma de punição. Em geral, quando você tem um ex-chanceler, que já chegou, portanto, ao topo da carreira e do poder de um diplomata, ele não vai para embaixadas secundárias, a não ser que ele queira. Então, essa remoção dos ex-ministros para embaixadas secundárias, Doha, Zagreb na Croácia e Cairo, foi uma forma que o Ernesto Araújo encontrou de penalizar os petistas, vamos dizer, da diplomacia, e isso foi recebido, inclusive, com muita crítica na época. Mas o Mauro Vieira, de novo, o problema não são as credenciais. O problema é que, ao longo desses últimos meses, levantou-se uma campanha muito forte nas redes sociais, nos meios diplomáticos, na imprensa, para que a gente tivesse a primeira chanceler mulher da história do Brasil. E eu acho que isso é importante, até que seja dito aqui para os nossos espectadores, que é o seguinte: o Brasil é o único grande país da América Latina, das Américas, porque a gente pode incluir Canadá e Estados Unidos nessa equação, que nunca teve uma líder mulher da política externa. Estados Unidos já tiveram Hillary Clinton, Madeleine Albright, Canadá já teve chanceler mulher, o México, a Venezuela, o Paraguai, a Colômbia, o Peru, a Argentina, e o Brasil nunca teve. Então, havia a expectativa de que, ao nomear uma chanceler mulher, isso pudesse dar, inclusive, uma força renovada a causas importantes dentro da diplomacia, como a causa da representatividade. Né? O Itamaraty é uma burocracia de Estado que tem só uma porta de entrada, que é um concurso dificílimo, aliás, super elitizado, e só há mais ou menos aí 23 a 25% de mulheres diplomatas no Brasil, né? Em contraste com mais de 50% de mulheres na população geral. Assim como, por exemplo, o Itamaraty tem muito poucos negros. Né? Então, isso acaba trazendo a questão da representatividade como algo muito importante para a política externa brasileira. E é nesse espírito que a gente estava esperando realmente que uma chanceler mulher, e se fosse uma mulher negra seria ainda mais fantástico, Quem seria essa pudesse... chanceler se dependesse da nomeação do professor Guilherme Casarões? Olha, existem três nomes. Tem só um esclarecimento rápido, né? O cargo de ministro das Relações Exteriores não é necessariamente um cargo de carreira. Então a gente teve o costume de pensar diplomatas de carreira para assumir esse cargo, mas não necessariamente. Você pode ter políticos, né? Aloysio Nunes, José Serra, foram políticos que assumiram o Itamaraty, então não tem problema aparente nisso. Se eu pudesse pensar em nomes, eu acho que tem na diplomacia três grandes nomes. O primeiro nome é o da embaixadora Irene Vida Gala, que hoje está aqui em São Paulo, trabalhando no escritório regional do Itamaraty em São Paulo. Uma pessoa fantástica, que fez a sua trajetória na África, que é uma prioridade para o governo Lula, que tem um conhecimento aí muito próximo das questões africanas e da importância que o continente exerce sobre a política externa brasileira. A embaixadora Maria Luísa Viotti, que hoje está na ONU, ela é assessora direta do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Maria Luísa Viotti, que foi embaixadora do Brasil na ONU também, um grande nome, um grande quadro da diplomacia brasileira. E a Maria Laura da Rocha, que é uma mulher negra, com uma grande trajetória, importante também nas principais embaixadas europeias, e que foi aventada. As três, aliás, foram aventadas na imprensa nesses últimos tempos como opções, e opções que foram levadas em conta, inclusive pelo Celso Amorim, que estava assessorando o presidente Lula de maneira mais direta nesse processo. Agora, há outros fatores, há o fator de proximidade, de confiança, de ser uma pessoa que já foi testada nesse mesmo posto. Então, eu acho que isso também Diante da acaba... tragédia que foi, né, como foi Exato. deixada as relações exteriores do Brasil, né? O desafio é muito grande, né? Fora da vida política, fora da vida de carreira diplomática, desculpa, eu diria que há políticas também muito simbólicas que poderiam assumir esse cargo, inclusive Marina Silva, né, que teve ali um papel muito importante na diplomacia ambiental do governo Lula, na sua primeira passagem como ministro do Meio Ambiente, enfim. Então, há vários nomes. Se eu pudesse escolher um, escolheria qualquer um desses, que são nomes realmente muito bons. Agora, até para minimizar essa cobrança, que vem inclusive de dentro das mulheres diplomatas de carreira, é bem provável que o Mauro Vieira escolha uma secretária-geral, que é o posto número 2. O ministro é o cargo político, e a secretaria-geral vamos dizer, o topo da estrutura burocrática do Itamaraty. É como o Então, secretário executivo nos demais ministérios, né? exato, exato. O secretário-geral do Ministério, que também sempre foi ocupado por homens,
pode ser também uma oportunidade para, pelo menos, uma transição importante para, quem sabe, em 2026, a gente ter a primeira chanceler mulher com um símbolo aí de representatividade, mas não só. Eu também não quero reduzir a uma questão de gênero, raça, né? Não é por isso. Mas existe já um conjunto de estudos dos últimos 10, 15 anos mostrando como que uma mulher à frente da política externa de um país, ela pode direcionar essa política externa para uma agenda feminista. E essa agenda feminista não é meramente, né, a representatividade de gênero, mas ela é um olhar para a política externa a partir da percepção da importância da mulher na promoção da paz, na promoção do desenvolvimento, na redução das desigualdades, na resolução de conflitos. Quer dizer, existe toda já uma literatura tentando mostrar como que a política externa feminista ela pode ser transformadora para um país, e sobretudo para um país como o Brasil, que já tem um legado, um acumulado diplomático de paz, de resolução de conflitos, né? O Brasil é um país pacifista no seu DNA histórico, então eu acho que seria uma boa escolha uma mulher. Nesse momento não é possível, de novo, os arranjos são mais complexos do que isso. O próprio presidente Lula foi criticado por não nomear nenhuma mulher naquela primeira leva de ministros, mas ele mesmo disse, não, a gente vai ter mais mulheres na esplanada do que vocês imaginam. Então é um bom sinal, mas é também o sinal de um aprendizado e de uma demanda de representatividade que é absolutamente necessário nesse momento que a gente está vivendo. E eu tenho certeza de que o presidente Lula, o PT e os seus assessores mais diretos têm noção e consciência disso. Sem dúvida. E apesar de não termos, pelo menos até o momento, uma mulher à frente das relações exteriores do Brasil, o que podemos esperar daqui para frente da política externa do terceiro governo do presidente Lula, sob a coordenação do chanceler Mauro Vieira? Eu posso indicar três coisas, Robson. A primeira coisa é certamente um foco na questão climática, né, ambiental. Então, a ida do presidente Lula à COP27 já é um sinal disso, mas existem outros investimentos de longo prazo que o governo brasileiro há de fazer para contribuir até para os acordos de Paris e para essa redução, né, das emissões de gás de efeito estufa que, né, podem levar o mundo a uma fatalidade ambiental. Então, há um compromisso muito claro com relação a isso. A Marina Silva, a Isabela Teixeira, já estão aí muito no centro dessa discussão, e o presidente Lula também está pessoalmente envolvido nessa temática. Um outro tema muito importante é a América do Sul. A América do Sul representa para nós uma grande janela de oportunidade, não só porque o continente é o espaço natural de interação e de projeção dos interesses brasileiros, mas também porque a gente está vivendo hoje na América do Sul uma segunda onda rosa. Onda rosa foi um termo usado lá no começo dos anos 2000, quando vários presidentes de esquerda foram eleitos ao redor do continente, inclusive o presidente Lula pela primeira vez em 2002. E essa nova onda rosa, que conta com Gabriel Boric no Chile, Gustavo Petro na Colômbia, Alberto Fernandes na Argentina e etc., ela pode representar um novo estímulo para a gente poder pensar os temas de integração regional, desenvolvimento econômico, combate à fome e à pobreza, Geração de a emprego e partir renda, né? geração de emprego e Inclusive renda de uma porque perspectiva regional. nós somos muito mais do que um mero e gigantesco mercado consumidor, né? Claro, não, e a América do Sul vive dilemas muito próximos, né? Quer dizer, as questões da pandemia, da desigualdade, elas afetam a América do Sul de maneira muito parecida, de modo que o Brasil entende isso como uma oportunidade para poder pensar o desenvolvimento do continente como um todo. Agora, é claro, só é possível resgatar as estruturas de integração regional que marcaram esses últimos anos se o Brasil conseguir, de maneira bem-sucedida, encaminhar o que talvez seja hoje o grande problema que a gente tem na nossa região, que é a questão da Venezuela. A Venezuela vive uma crise humanitária, uma crise econômica, uma crise política de grande monta, e vai ser importante para o presidente Lula desempenhar esse papel de diplomata pessoal para poder encaminhar a questão venezuelana. E, por fim, eu acho que tem aí também uma questão maior, que é como o Brasil vai navegar nessa nova geopolítica envolvendo China e Estados Unidos, né? Como é que o Brasil vai se posicionar nesse mundo que cada vez mais se torna um mundo bipolar, como na Guerra Fria. É claro que não é a Guerra Fria, né, em termos de disputa espacial, disputa nuclear, mas há elementos importantes dessa cristalização de duas forças de poder, né, de dois blocos de poder, um representado pelos Estados Unidos e outro pela China, em que o Brasil tem tudo para transitar muito bem, porque afinal de contas a gente tem boas relações com ambos os lados, mas vai
ser um desafio, porque a China, 20 anos atrás, era um parceiro mais ou menos da mesma estatura do Brasil. Hoje a China é uma grande potência econômica, política e geopolítica, de modo que a gente vai ter que estabelecer um novo parâmetro de relações com a China e com os Estados Unidos, até para evitar o risco de dependência, o risco de assimetrias e de o Brasil acabar se prejudicando numa relação em que temos, felizmente, tudo para prosperar. E não entrarmos em disputa que são externas aos nossos interesses, né? Lembrando que os Estados Unidos é uma grande potência, um império, mas que há décadas vem em um processo de declínio, ao passo em que a China vem ascendendo no mundo inteiro, né? Chegando em várias outras regiões, através de setores da África, do Oriente Médio, né? Se posicionando cada vez mais e ampliando as suas áreas de influência, né? Ao passo em que os Estados Unidos vêm se recolhendo, de certo modo, quando se observa a questão da Síria e outros lugares do mundo, né? Já querendo contar com o Brasil, com o nosso exército brasileiro, com as Forças Armadas, na questão do Haiti e tantos outros lugares onde ele criou problemas e não consegue mais resolver. Né? E já até trabalhando a conciliação com a própria Venezuela para evitar problemas. Né? Então, para finalizar, o seu balanço, então, professor Guilherme Casarões, é um balanço de expectativa positiva. Eu sou otimista, Robson. Eu confesso que eu passei 4 anos muito pessimista. Eu estava pessimista até o dia 30 de outubro, mas com a vitória do presidente Lula, o horizonte começa a se abrir. Né? As perspectivas, é claro, nem tudo vai dar certo, nem tudo vai ser como a gente espera. Existem muitas Vamos no questões, caminho do muitos Ariano obstáculos. Suassuna, que ele dizia: eu prefiro ser um realista esperançoso. Exatamente. Eu sou um realista esperançoso, claro, esperando que nesses próximos 4 anos o Brasil possa reconstruir as suas relações com o resto do mundo. Ok. Muito obrigado, professor Guilherme Casarões, doutor pela USP e também professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, né? E um especialista, um grande ícone nessa área de relações exteriores. Seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Deixe um momento final para suas despedidas, caso deseje acrescentar alguma informação importante que a gente não tenha abordado aqui no programa. Robson, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer enorme falar contigo. Espero que os nossos espectadores tenham aproveitado e fico à disposição para que a gente possa ir comentando, à medida em que as coisas forem evoluindo, a política externa do novo governo e as perspectivas, né, para o lugar que o Brasil vai ocupar nesse mundo caótico em que a gente está vivendo. Sem dúvida, voltaremos a nos falar. Grande abraço.